Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 16 de junho. Os líderes do G7 reunidos na França concordaram hoje em aumentar a pressão sobre a Rússia, com sanções em uma tentativa de pôr fim ao conflito do país com a Ucrânia, que se arrasta há mais de 4 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender um acordo entre os dois países. Os líderes do G7 concordaram em aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções contra sua principal fonte de financiamento da guerra na Ucrânia, os hidrocarbonetos. O anúncio foi feito nesta terça-feira por uma fonte diplomática francesa, ao fim de uma sessão dedicada à Ucrânia durante a cúpula do G7 em Evian, no leste da França. Os governantes dos países do grupo de grandes economias industrializadas, que conversaram na presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, também o apoiarão, fornecendo à Ucrânia meios de defesa antiaérea, meios para se proteger melhor e para consolidar os avanços. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que participou do encontro, afirmou que a Rússia deveria alcançar um acordo com a Ucrânia. Bem, nós tivemos uma boa reunião. Vou encontrá-lo mais tarde hoje. Tivemos uma reunião muito boa. Veja, a Rússia deveria fazer um acordo. A Rússia perdeu um número enorme de pessoas, assim como a Ucrânia. No mês passado, eles perderam 35 mil soldados, somando os dois lados. Isso é numa base mensal. A média foi de 25 mil pessoas, principalmente soldados, jovens, lindas pessoas. E é uma loucura o que está acontecendo lá. Mas tivemos uma reunião e vamos ver. Conversei com o presidente Putin no domingo. Trump confirmou um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que participa do segundo dia da cúpula do G7 na cidade francesa de Evian. O preço do petróleo despencou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Estreito de Hormuz vai ser reaberto até sexta-feira. O barril de Brent foi negociado abaixo de $80 pela primeira vez desde março. O valor equivale a pouco mais de R$400. O preço do petróleo registra queda desde o anúncio na segunda-feira do acordo entre Teherã e Washington para acabar com a guerra no Oriente Médio e que o tráfego por esta via marítima estratégica será restabelecido. Às 9h19 no horário de Brasília, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caía 3,86% a $79,96, antes de se recuperar e voltar a ser negociado a $80. O West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos, recuou 4,5% para $77,16 o barril. O presidente americano Donald Trump afirmou que o Estreito de Hormuz seria totalmente aberto assim que Washington e o Irã assinassem seu acordo de paz sexta-feira na Suíça. O Irã havia efetivamente interrompido o tráfego de navios-tanque pela via navegável estratégica em retaliação a ataques dos Estados Unidos e de Israel, realizados no final de fevereiro, bloqueando o fluxo de petróleo e gás e fazendo os preços do petróleo bruto dispararem. A Venezuela assinou um acordo com a gigante americana General Electric para iniciar a recuperação do sistema de energia elétrica do país. A presidente interina Delcy Rodrigues afirmou no Palácio de Miraflores que o acordo vai permitir recuperar, nos primeiros 24 meses, 1.000 megawatts e, no total, em 4 anos, mais de 5.000 megawatts. De acordo com o deputado opositor Ezio Angelini, antes da chegada do chavismo em 1999, a Venezuela produzia 20.000 megawatts diários e consumia cerca de 12.000 megawatts. Este memorando de entendimento que está sendo assinado é um passo histórico para a Venezuela, permitindo-nos restabelecer um serviço tão essencial para a vida de um país como a rede elétrica e possibilitando-nos assinar esse memorando com a General Electric. Como é o serviço elétrico e que hoje podamos estar firmando com General Electric este memorando. Ainda segundo Delcy, a General Electric passou 6 semanas na Venezuela fazendo um levantamento sobre o sistema elétrico nacional, tanto em sua geração hídrica quanto em sua geração térmica. A maior parte da Venezuela sofre apagões que se prolongam diariamente por até 10 horas. Os cortes se estenderam inclusive à capital Caracas, que durante anos ficou de fora.
A nacionalização desse setor em 2007 deixou de fora 14 companhias elétricas, algumas operadas com capital estrangeiro. No início deste mês, o parlamento venezuelano começou a discussão de uma reforma que abre a porta ao capital privado para recuperar o sistema de eletricidade sob controle estatal. As redes sociais passaram a ocupar um papel central no consumo de notícias em todo o mundo, superando os meios tradicionais de comunicação e pressionando o modelo econômico que sustentava jornais, revistas e emissoras. O público em escala mundial se informa mais por meio do Facebook, YouTube e TikTok do que pelos veículos de comunicação tradicionais, cujo modelo econômico está em risco. É o que aponta um relatório do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford, divulgado nesta terça-feira. De acordo com o relatório, o ano de 2026 marca uma etapa importante porque, pela primeira vez, as redes sociais e plataformas de vídeo superam as demais fontes de informação e se tornam a principal forma de se informar em nível mundial. Divulgado anualmente, esse estudo sobre informação digital é considerado uma referência para a análise das transformações da mídia e teve como base pesquisas online realizadas no começo do ano pela empresa YouGov, que ouviram quase 100 mil pessoas em 48 países. Segundo os entrevistados, na semana anterior à pesquisa, 54% deles usaram as redes sociais e plataformas de vídeo para se informar, uma proporção que chega a 56% se forem incluídos agentes de inteligência artificial como o ChatGPT. Esses números caem a 52% para a TV, 51% para sites e aplicativos de jornais e 21% para o rádio. Essa tendência não é nova. As redes e plataformas já ocupavam o primeiro lugar em alguns países analisados individualmente em anos anteriores. Mas esta é a primeira vez que essa forma de consumir informação é majoritária na média do conjunto de mercados estudados, levando em conta que quase todos os países, onde os sites e aplicativos da imprensa tradicional ainda lideram, ficam na Europa. Em escala mundial, as redes sociais e plataformas de vídeo são a principal fonte de informação de 3 em cada 10 entrevistados e de mais de 1 em cada 2 no grupo de 18 a 24 anos. A Amazônia brasileira recuperou a superfície de água após 2 anos de seca severa, mas o cenário a longo prazo ainda preocupa. Rios, lagos e outros corpos hídricos da Amazônia brasileira se recuperaram em 2025 após 2 anos consecutivos de seca severa, embora o cenário a longo prazo continue sendo preocupante. As informações são de um relatório divulgado nesta terça-feira pela plataforma de monitoramento MapBiomas. O Brasil abriga 12% da água doce do planeta. Quase 2/3 da riqueza hídrica se concentram na região amazônica, que em 2025 registrou níveis 2,6% acima de sua média histórica, graças a maiores precipitações em relação ao ano anterior. Mas a boa notícia não tranquiliza os pesquisadores, que mesmo com a recuperação, afirmam que a situação ainda é preocupante. Bruno Ferreira, pesquisador da equipe Amazônia do MapBiomas, alertou que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes, além de sinais de instabilidade no regime hídrico, influenciados tanto pelas mudanças climáticas quanto pelas transformações no uso da terra na região. No lado oposto está o Pantanal. A região encerrou 2025 com níveis de água 56% abaixo de sua média histórica, o pior resultado registrado entre todos os biomas brasileiros. Apesar de uma melhora na comparação com 2024, quando enfrentou a seca mais grave em décadas, o Pantanal continua sendo o ecossistema mais castigado do país. Em todo o Brasil, a tendência é de redução sustentada. Em 4 décadas de monitoramento, o país perdeu 2,6 milhões de hectares de superfície aquática, um número comparável à área do Haiti. A chegada do El Niño, que historicamente provoca secas em parte da Amazônia, aumenta a pressão. O fenômeno começou na semana passada e pode se intensificar até o fim do ano, segundo a Agência Meteorológica Americana NOAA.
A Argentina estreia nesta terça-feira na Copa do Mundo contra a Argélia no Grupo J. Além de gols, os hermanos têm uma receita infalível de sucesso: o assado. Percussão, cerveja e churrasco são os ingredientes que fervilham também no sangue dos hermanos argentinos no futebol. Nesta terça-feira, a seleção de Messi estreia na Copa do Mundo contra a Argélia e não dá para negar, é hora de gols e de comemorar com um assado, mas que seja de tradição. Mirá, he probado barbecue e realmente a mim personalmente não me gusta. Olha, eu experimentei o churrasco americano e sinceramente não gosto. Prefiro fazer churrasco com um pouco de chimichurri, sabe? Mas o churrasco argentino não tem preço. Além disso, é conhecido no mundo inteiro, claro. Não tem preço, não tem rival. Não tem preço nem competição. Na verdade, os adversários dentro de campo e na grelha não faltam. É só olhar para o penta verde e amarelo aqui no lado, na América do Sul. Mas como o gosto é coisa de coração, os hermanos estão mais do que certos em abrir o apetite para garantir a vitória em Kansas City com o melhor chouriço. O assado argentino é mais do que comer carne, é mais do que se reunir, é sobre criar laços. Desde cedo acende-se o fogo com carvão, com lenha, como preferir, e cozinha-se por um longo tempo antes de nos sentarmos à mesa para apreciá-lo. Tem a ver com algo que vai além de simplesmente sentar à mesa para comer. Talvez seja isso que lhe dê um sabor que nada no mundo jamais conseguirá igualar. Para os torcedores da atual campeã mundial, que não tem a sorte de um bom assado portenho, há o consolo das churrasqueiras americanas. Muito bom, é muito bom, mas ainda prefiro o assado argentino, um bom assado cozido lentamente na grelha. Essa é a melhor opção. Além da Argélia, o Grupo J da Argentina ainda tem Áustria e Jordânia. Uma chave que, assim como no futebol, não tem uma grande tradição no mundo do churrasco. E agora o assunto é seleção brasileira. O lateral Douglas Santos afirmou que o Brasil não pode subestimar o Haiti na partida da próxima sexta na Filadélfia, após uma atuação decepcionante no empate com Marrocos na estreia na Copa. Numa entrevista coletiva em Basking Ridge, no estado de Nova Jersey, onde a seleção brasileira está concentrada, o lateral esquerdo Douglas Santos disse que a equipe precisa respeitar o segundo adversário na Copa do Mundo, o Haiti, que começou a competição ocupando a 83ª colocação no ranking da FIFA. A partida vai ser disputada na sexta-feira, na Filadélfia. Será um jogo muito difícil, no qual a gente tem que... O primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti e que a gente vai golear. Então, temos que ter os pés no chão, a humildade e saber que os 3 pontos é o mais importante nesse momento. A seleção brasileira sofreu gol nos últimos 6 jogos, inclusive na estreia na Copa contra o Marrocos. E a defesa, claro, está sendo cobrada. São jogos bastante difíceis, né? A gente tenta ao máximo, é uma cobrança nossa principalmente da zaga ali, de não sofrer gols, mas estamos enfrentando as grandes seleções, grandes jogadores mundialmente, que hoje em dia todos os jogadores das seleções que estão na Copa do Mundo jogam em grandes times da Europa. Então a gente vai seguir trabalhando, vai seguir se preparando ao máximo para que a gente venha diminuir esses gols aí nos jogos. Ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha direita que o afastou dos gramados há um mês, o craque Neymar não vai jogar contra o Haiti. O elenco torce para que ele se recupere a tempo de disputar sua 4ª Copa do Mundo. A nossa expectativa é que o Neymar esteja 100% é das melhores. Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100% vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante, né? Enquanto o craque de 34 anos não está em condições de jogar, a seleção brasileira precisa encontrar uma forma de melhorar o desempenho apresentado contra o Marrocos, não só para vencer o Haiti, mas para ganhar confiança para a sequência da Copa do Mundo. E agora você confere também o que é destaque no site pixtv.com.br.
Duas notícias publicadas hoje no site chamaram a atenção pela semelhança. Em menos de 5 horas, 3 crianças e adolescentes foram atropeladas por caminhões em rodovias de Santa Catarina. O primeiro caso aconteceu em São José, na Grande Florianópolis. 2 meninas de 12 anos ficaram feridas após tentarem atravessar a rodovia SC-281. Uma delas sofreu traumatismo craniano grave. Já em Garopaba, no sul do estado, um menino de 11 anos foi atropelado por um caminhão betoneira próximo a uma escola no bairro Campo Duna. A criança sofreu escoriações e foi levada para atendimento médico. E tem um detalhe que chamou a atenção das autoridades. Nos 2 casos, os caminhões apresentavam irregularidades relacionadas ao cronotacógrafo, equipamento obrigatório para o controle das condições de condução dos veículos. Outro assunto que merece atenção é o Enem. Termina nesta quarta-feira o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. O valor é de R$ 85. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão, débito em conta, aplicativos bancários ou lotéricas. No pixtv.com.br você confere quem tem direito à isenção, as regras do processo e o que acontece com quem não efetuar o pagamento dentro do prazo. E Garopaba recebe neste fim de semana uma programação gratuita em alusão ao Dia Internacional do Yoga. O evento acontece no próximo dia 21 de junho e reúne atividades como práticas de yoga, meditação, mantras e apresentações artísticas. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e exigem inscrição prévia. Todos os detalhes estão disponíveis no pixtv.com.br. E ainda na área da saúde, a Anvisa anunciou a criação de um grupo de trabalho para aprofundar a análise da segurança da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. O objetivo é avaliar eventos adversos notificados após a aplicação do imunizante, além de revisar dados sobre riscos e benefícios da vacina. A medida faz parte do processo de monitoramento contínuo realizado pela agência e deve servir de base para futuras decisões sobre o produto. Essas e outras notícias você encontra no pixtv.com.br. Informação atualizada todos os dias. E o Pix News desta terça fica por aqui. A edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube, no Pix News HD. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.